Olá, eu sou Vanessa Mello da Confeitaria Lamelo e hoje eu vou te ensinar o bolo perfeito Red Velvet do zero. O bolo Red Velvet é um bolo tradicional vermelho e aveludado. Essas são as características base da nossa massa do bolo. No entanto, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes, principalmente para manter o nosso vermelho bem bonito depois de um bolo assado. Vou te contar todos os detalhes no decorrer desse vídeo e você precisa ficar bem atento a algumas dicas que eu também darei. Nós temos aqui os ingredientes que nós vamos utilizar para a massa do bolo. Nós começamos homogeneizando os ingredientes secos e logo depois a gente homogeniza os ingredientes líquidos. Um detalhe, o açúcar ele deve ser acrescentado na parte líquida, porque assim facilita dissolver o açúcar no nosso preparo, do que se adicionarmos ele, por exemplo, nos ingredientes secos. É uma dica importante e isso facilita bastante quando vamos homogeneizar a nossa massa. Vamos à receita? Uma etapa importante antes do preparo da massa do nosso bolo é fazer o pré-aquecimento do forno. O Red Velvet nós assamos numa temperatura de 170 a 180 graus. Vai depender da potência do seu forno. Aqui nós vamos fazer o assamento a 180 graus. É importante se atentar a essa temperatura, porque é ela que vai garantir que seu bolo seja protegido e que você consiga um vermelho uniforme, tanto no centro da sua massa, quanto nas bordas que tiverem contato com a forma. Nesse bowl, nós vamos misturar todos os ingredientes secos, começando pela farinha. Nós vamos peneirar para tirar todo o gruminho que ainda tiver na nossa farinha. Todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo, bem como a quantidade de cada um também. Junto da farinha, nós iremos acrescentar também o cacau. O cacau é o cacau que nós usamos na confeitaria, um cacau puro, 100%, e é ele que dará, junto com o nosso corante vermelho, essa cor bem característica do Red Velvet. O nosso bolo Red Velvet é um bolo de chocolate, mas um chocolate bem suave. Tá vendo como sobra os gruminhos do cacau? Nós podemos passar uma colher aqui. E assim a gente consegue aproveitar o máximo possível. Aqui também nós vamos acrescentar o nosso fermento. O bicarbonato da receita não vamos acrescentar agora. Em breve eu vou contar para vocês por que a gente deixa para acrescentar só no final. Então reserva o bicarbonato e a gente não acrescenta ele agora. E também não vamos acrescentar o vinagre. Os dois são essenciais para uma reação que nós precisamos no final. Aqui a gente vai acrescentar, como eu disse, o fermento químico em pó. E vamos reservar essa parte. No nosso bowl, no outro bowl, nós vamos acrescentar todos os ingredientes líquidos. Nós temos o açúcar. Como eu falei para vocês, a gente acrescenta aqui na parte líquida para facilitar dissolver o nosso açúcar e assim homogeneizar de uma forma mais eficaz lá no final. A gente acrescenta os ovos também, são 3 ovos. A nossa manteiga. A manteiga é importante que ela esteja mais fluida, porque dessa forma vai facilitar a homogeneização dela aqui junto com os outros ingredientes. Se a sua manteiga estiver em temperatura ambiente, você pode ainda aquecer ela um pouquinho no micro-ondas, ou se ela estiver durinha, porque você ainda está com ela armazenada na geladeira, você coloca mais algum tempo no micro-ondas, até obter uma pasta bem molinha, para a gente poder usar aqui na nossa receita. Aqui também vai o leitelho, buttermilk ou iogurte natural. Vou explicar para vocês o que são esses 3 tipos de ingredientes que a gente pode utilizar. Você pode utilizar apenas um deles, mas eu te dou essas opções
para o que você achar mais fácil. Por exemplo, aqui nós temos o Buttermilk. Nós acrescentamos uma quantidade de leite desnatado para uma quantidade de vinagre. Ou limão também funciona bastante aqui. Nós vamos acrescentar aproximadamente 1 colher de vinagre. O vinagre ele vai talhar o nosso leite e todas essas características de acidez, o talhado do nosso leite, isso vai possibilitar uma massa mais fofa, mais leve e mais úmida. Toda essa reação do vinagre, do leite desnatado, vai acontecer junto também com o nosso bicarbonato e vai possibilitar uma massa bem vermelhinha do jeito que a gente precisa e do jeito que o Red Velvet tem que ser. Então acrescentamos aqui o Buttermilk. Outra opção é o iogurte natural. O iogurte natural precisa ser o natural que a gente encontra no supermercado sem adição de açúcar, porque senão nós estamos acrescentando outros ingredientes que podem afetar no balanceamento da nossa receita. Quando acrescentamos o iogurte natural, nós observamos que ele tem um aspecto mais grossinho. O Buttermilk, a gente também consegue isso porque o leite ele talha. Outra opção que nós teríamos seria o leitelho. O leitelho nada mais é do que o soro do leite quando a gente bate o creme de leite para fazer a nossa manteiga. Para não desperdiçar, por exemplo, aquele resíduo que sobra, esse leitelho, nós podemos utilizar aqui na nossa massa do bolo. Todos os 3 ingredientes garantem leveza para a massa, maciez e umidade. Bom, acrescentamos aqui alguns líquidos. A nossa água. Na água eu já coloquei a nossa essência de baunilha, então ela já está aqui porque também é um ingrediente líquido. Já colocamos junto. E por último, nós vamos acrescentar o nosso corante vermelho intenso. Esse é um corante encontrado em todas as lojas de confeitaria. Aqui a gente utiliza uma quantidade significativa de vermelho por causa das características que nós queremos aqui para a nossa massa do Red Velvet. Então a gente acrescenta aqui um corante vermelho bem intenso. Agora nós já podemos homogeneizar essa parte de líquidos da nossa receita. Aqui, ó, para vocês conseguirem observar. É claro que a nossa massa não vai ficar esse vermelho vivo. O Red Velvet não é um vermelho muito vivo. O cacau que existe, na nossa receita, por ser um bolo levemente de chocolate, ele acaba dando uma apagada no nosso vermelho. Mas, da mesma forma que a gente gosta de ver um bolo Red Velvet vermelho, bem bonito, nós vamos obter aqui na nossa massa. Tá ok? A manteiga, ela tem uma certa dificuldade, por causa de afinidade. Então, quando a gente levar ela aqui para os nossos secos, ela vai se agregar de uma melhor forma. Mas enquanto isso, a gente está aqui dissolvendo o nosso açúcar, homogeneizando os ovos, todos os ingredientes que a gente acrescentou aqui na nossa parte de líquidos. Ótimo! Como eu disse para vocês, os únicos 2 ingredientes que nós iremos colocar por último, vinagre e bicarbonato. Vamos acrescentar o fluido aqui no nossos secos. E agora a gente vai homogeneizar a nossa massa. É um método direto, como vocês estão vendo, a gente não usa batedeira para poder fazer o preparo dessa massa. Quem quiser até pode usar, por exemplo, para fazer essa etapa da mistura, mas não há necessidade nenhuma. É um tipo de bolo muito fácil de preparo, como vocês estão vendo. Então você pode optar sim por fazer essa etapa numa batedeira ou mesmo à mão, igual eu estou fazendo aqui para vocês. Podem observar que o vermelho já deu uma fechada, A gente tinha um vermelho mais vivo nos nossos fluidos e agora que a gente misturou aqui no nosso secos, a gente observa que o vermelho deu uma fechada. É o vermelho ideal para a nossa massa Red Velvet.
Vamos homogeneizar até tirar todos os gruminhos até a nossa massa ficar lisinha. Um cuidado aqui com a massa, não se deve misturar com muito vigor, porque nós não queremos desenvolver glúten aqui na nossa farinha. Nós vamos misturar até tirar todos os gruminhos, mas com muito cuidado, porque a gente quer um bolo super fofo e não um bolo solado, ok? Já estamos quase finalizando essa etapa para a gente poder acrescentar aqui o nosso bicarbonato e também o vinagre. Essa daqui é a textura final da nossa massa antes de acrescentarmos o vinagre e o bicarbonato. É uma massa lisa, fluida, é uma massa fofa, a gente consegue observar porque a manteiga permite isso. E como eu falei com vocês, quando a gente acrescentasse os fluidos e a manteiga na massa, ela estaria perfeitamente diluída aqui, né, no nosso preparo. Bom, por que eu deixei o bicarbonato e o vinagre por último no nosso preparo? Eles têm uma reação fundamental na nossa massa. O vinagre é um agente ácido, enquanto que o bicarbonato é um agente básico. Os dois juntos formam uma reação para deixar o nosso bolo fofo e realçar a cor vermelha do nosso corante, para que a gente não perca essas características durante o assamento. Então é importante atentar que além do fermento químico que nós utilizamos, nós também vamos usar o bicarbonato. E junto com o vinagre eles farão a nossa reação para manter o vermelho do nosso Red Velvet. Acrescentamos o vinagre. Olha a reação para vocês verem. Essa é a reação que a gente quer. A partir de agora, vocês precisam se atentar em deixar a forma já untada para que a gente consiga despejar imediatamente a nossa massa nas assadeiras e colocar imediatamente também para assar. Porque, como eu falei com vocês, é uma reação rápida entre o bicarbonato e o vinagre com todos os ingredientes da nossa massa. A partir de agora, nós já vamos passar para a segunda etapa do vídeo. Importantíssimo que a gente proteja a lateral das nossas formas para que a gente consiga manter o vermelho da forma que a gente precisa. Eu peguei aqui uma assadeira, ela tem 10 centímetros de altura por 20 de diâmetro. Vocês podem escolher na casa de vocês a assadeira, de acordo, é claro, com o tamanho do bolo que vocês vão preparar. Aqui nós vamos fazer um bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio. Por isso, eu selecionei 2 assadeiras para dividir por igual a nossa massa. Nós vamos colocar o peso igual. E dessa forma, a gente vai proteger a lateral das formas com uma dica que eu vou ensinar para vocês agora. Quando a gente vai assar um bolo Red Velvet, nós precisamos nos atentar à temperatura do forno, que o ideal seja de 170, no máximo 180 graus, pré-aquecido por 15 minutos, como eu falei anteriormente. E também nós vamos proteger essa lateral do bolo com esse tipo de material que eu vou ensinar para vocês agora. Esse tipo de tecido descartável que a gente utiliza na confeitaria, vocês encontram em vários lugares, em supermercados, hipermercados, lojas de confeitaria também. Vocês vão umedecer o tecido, depois de úmido vocês vão dobrar ele em 3 partes. Ele vai ficar dessa forma, 3 partes dobradas. A gente não pode levar o tecido dessa forma no forno, então a gente protege o nosso tecido com um papel alumínio. Não se esqueçam de deixar o tecido úmido, porque durante o assamento ele vai perder um pouco dessa umidade, a gente não vai estragar o tecido, a gente vai poder reaproveitar depois. Ele vai continuar protegendo as nossas assadeiras e o bolo da forma que a gente precisa que seja. O tamanho do meu tecido eu corto no papel alumínio. E envolvo o meu tecido no papel alumínio. Tanto o papel alumínio quanto o próprio tecido, depois vocês conseguem reaproveitar na casa de vocês, para as próximas vezes de assar Red Velvet ou para outras finalidades também. Prontinho, meu tecido úmido envolto pelo papel alumínio. E assim eu posso proteger a minha assadeira e o meu bolo Red Velvet continuará com todas as características que eu preciso.
O nosso forno, ele tem um calor excessivo em algumas regiões e isso pode prejudicar a cor da lateral da nossa massa. Por isso, nós protegemos a nossa forma. Chegou o momento de untar as nossas assadeiras. Eu vou te ensinar duas formas diferentes. A primeira delas é utilizando o desmoldante. O desmoldante nós usaremos apenas no fundo da nossa assadeira, nunca nas laterais, porque pode acontecer do bolo desgrudar das laterais e assim ele não assa por completo e nem de forma homogênea. Passei então só no fundo. Se acontecer de respingar as laterais, você pode pegar um papel toalha e limpar as laterais da sua assadeira, ok? O outro método que a gente tem para proteger o nosso bolo e fazer com que ele desgrude das nossas assadeiras é o papel manteiga. Nós podemos comprar discos já prontos em lojas de confeitaria, até mesmo supermercado, ou então os rolos de papel manteiga e nós mesmos fazemos os discos. Aqui nós temos um disco de aro 20, idêntico à nossa assadeira, para proteger o nosso fundo. Aqui a gente não tem o risco, por exemplo, que tem o desmoldante, que é de respingar nas laterais. O bolo também solta da assadeira perfeitamente. Vamos então separar a massa, cerca de 560 gramas para cada assadeira. Vamos pesar. Aqui está a nossa massa e nós vamos agora colocar 560 gramas de massa nessa assadeira. E 560 ou o restante, né, para outra assadeira. Prontinho, aqui nós temos então duas assadeiras, cada uma delas vai me render 2 fatias de bolo, para assim montarmos o nosso Red Velvet, de 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. E agora chegou o momento de colocar as nossas assadeiras no forno. Como eu falei, ele já está pré-aquecido a 170, 180 graus, vai depender do seu forno. E quando a gente vai saber se o nosso bolo está assado ou não? Nós vamos espetar e se o palito sair limpinho, é porque o bolo já está assado. Isso vai depender do seu forno também, dura aí um tempo talvez de 25 a 35 minutos. Nós agora vamos preparar o nosso recheio de leite ninho. Começamos com creme de leite, leite condensado e depois nós acrescentamos o leite em pó. Então em uma panela nós vamos acrescentar o creme de leite, o leite condensado, e por último o nosso leite em pó. Antes de acender o fogo, nós precisamos homogeneizar o nosso leite em pó. A gente vai fazer a homogeneização do leite em pó para evitar os grumos que ocorrem quando a gente tem uma mistura muito quente e o leite em pó ainda não foi completamente dissolvido. Eu gosto de homogeneizar usando o fouet, porque ele me permite uma homogeneização mais vigorosa e de uma forma mais eficiente. Eu não raspo a panela no fundo para não ocorrer o risco de ter metais na minha receita e gerar um sabor amargo aqui no final. Essa não é a nossa intenção, nós queremos um recheio perfeito para o nosso Red Velvet. Já está quase completamente homogeneizado, agora nós já podemos acender o nosso fogo. E assim a gente vai continuar mexendo, porém agora com uma espátula de silicone, que vai fazer todo esse processo de remover o recheio que ainda está lá no centro ou no fundo da nossa panela e trazer ele para cima. A gente vai distribuindo o calor de forma homogênea em toda a panela. Eu trabalho com fogo alto mesmo.
Vocês podem optar por trabalhar com um fogo mais baixo ou brando, porém o resultado vai demorar um pouquinho. No entanto, quando você opta por trabalhar com fogo alto, você precisa ficar de olho a todo momento, porque pode, correr o risco de queimar o nosso recheio e a gente perder toda a nossa receita. Qualquer gruminho de leite em pó que você ainda vê, você pode ir amassando ele assim nas laterais da panela. E o nosso recheio ele vai ficando fininho, bem branquinho, bem bonito. Eu estou usando uma panela especial de cerâmica, mas você pode usar qualquer panela na sua casa, mas dê preferência para panelas com fundo mais grosso. Por exemplo, as panelas de alumínio batido. Elas também dão resultado perfeito no ponto do seu recheio. Recheio a gente nunca para de mexer. É importante a gente sempre estar homogeneizando a temperatura, sempre trazendo o ponto do brigadeiro da borda da nossa panela para o centro, movimentos circulares, raspando sempre a borda da nossa panela, para a gente não deixar que nada queime, nada vire ou tenha alguma textura indesejada. Sobre o tempo de preparo, vai depender muito, como eu disse, a temperatura do seu fogo. Se você estiver usando um fogo alto, o seu ponto do brigadeiro branco, do brigadeiro de leite ninho, qualquer brigadeiro que você estiver preparando, ele vai ser mais rápido. E se você estiver usando um fogo mais brando, ele vai demorar um pouquinho. Finalizamos o nosso recheio de leite ninho. É importante se atentar agora ao ponto ideal para a gente ter uma estrutura correta para o nosso recheio e assim a gente ter uma montagem de um bolo perfeito Red Velvet. Vou mostrar para vocês qual que é o ponto correto. A partir do momento que eu liguei o fogo para começar o preparo do nosso recheio, eu contei em cerca de 15 minutos para o recheio ficar pronto. Mas o tempo pode variar de acordo com cada fogão, como eu falei para vocês. Aqui eu tenho um ponto olhando pela colher. A panela, ela sempre mostra pra gente quando o recheio já tá ficando mais durinho. Quando você levanta a colher e pega um pouco de recheio, você já observa que caem placas do recheio. Enquanto que quando a gente está começando a preparar o nosso recheio, ele está muito fluido. A gente não consegue observar esse comportamento. A panela, ela também sempre faz barulhos. Isso vai indicando a gente que o ponto do recheio está bem próximo. A gente passa a colher no fundo da panela e observa que o recheio ele tende a fechar imediatamente o caminho que a gente abriu com a colher. Já é um indicativo que o ponto do recheio está quase lá. E o final a gente consegue observar quando a gente levanta a colher, como eu disse para vocês, e cai em placas. Sinal que o nosso recheio está perfeito, pronto e pode ser levado para resfriar. Uma etapa importantíssima é fazer a homogeneização contínua do nosso recheio, mesmo depois que o fogo estiver desligado. Isso evita que forme grumos no nosso recheio. Para ter um recheio lisinho, perfeito, continua homogeneizando até obter uma temperatura morna ou então levemente quente e assim a gente leva para descansar. Cobre com plástico filme, leva para a geladeira e depois a gente já pode utilizar. Nessa etapa eu vou te ensinar a fazer uma geleia de morango e também a nossa calda para umedecer o bolo. Nós utilizamos aqui como saborização da nossa calda a baunilha, mas você pode escolher outro sabor da sua preferência, por exemplo, de coco, rum, champanhe. Existe uma infinidade de sabores no mercado, cada uma identifica com o que você prefere. Agora nós vamos iniciar pela geleia de morango. Para a geleia, nós usaremos morangos congelados, mas você pode utilizar um morango fresco e o açúcar. Tem gente que gosta de dar um toque com limão. Aqui no caso, como eu estou usando só a fruta morango, eu gosto de deixar apenas o sabor do morango. Quando nós vamos fazer geleia de frutas vermelhas, onde a gente acrescenta amora, mirtilo, uvas também, eu gosto de acrescentar o toque de limão, mas agora nós não vamos colocar. Para a calda, nós vamos utilizar a água, a essência de baunilha ou extrato de baunilha e também o açúcar. Vamos começar pela geleia de morango. Na panela nós vamos acrescentar
o açúcar. E os morangos. Nós vamos acender o fogo baixo, porque nós não podemos queimar os morangos. São muito frágeis, por isso a temperatura precisa ser mais baixa. Aqui a gente só dá uma homogeneizada para poder agregar o açúcar em todos os pedaços de morango que nós temos aqui. E enquanto isso, a gente já vai preparar também a nossa calda. A nossa calda, basta deixar ela levantar fervura por uma vez e a gente já desliga o fogo. É o suficiente para derreter o nosso açúcar e o sabor ficar bem marcante e bem gostoso. Na panela, então, a gente acrescenta a água. Aqui eu já tenho a baunilha junto com a água. E também o nosso açúcar. Como eu falei com vocês, basta uma fervura e a gente já desliga e tá prontinho. Vou dar uma misturada para homogeneizar. E agora é deixar levantar a fervura. Enquanto isso, a gente volta para a nossa geleia. Vamos mexer de vez em quando para não queimar o nosso morango, a nossa geleia. E daqui a pouquinho eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Nossa geleia já está pronta e a calda também. Como eu falei com vocês, a calda é bem rapidinho. Nós só esperamos levantar a fervura e já desligamos o fogo. Vou mostrar para vocês o resultado da calda. Fica uma calda muito bonita, um caramelo clarinho, tá vendo? Transparente e com o aroma da baunilha que a gente quer. Para nossa geleia, nós terminamos o ponto da geleia, continuamos homogeneizando, misturando para que a temperatura ficasse por igual, porque o morango, como eu falei, ele é muito sensível. Para a gente conseguir queimar uma calda, uma redução ou uma geleia, é muito rápido. Então precisamos tomar muito cuidado quando a gente estiver fazendo a geleia. Mas ela é bem rápida também. Nós gastamos aqui uma média de 5 minutos. Quando a geleia esfria, ela tende a ficar um pouco mais densa, mais viscosa. Tem pessoas que gostam de usar o mixer para poder diluir ou então triturar um pouquinho os morangos, os pedaços de morangos ou de frutas que tiver na geleia. Tem pessoas que preferem usar da forma que tá. Eu, por exemplo, no bolo Red Velvet, uso da forma que tá. Gosto dos pedaços de morango para que dê textura no nosso paladar quando a gente estiver experimentando a fatia, quando fizer o corte do bolo, fica muito bonito. Aqui então, ó, é o ponto da nossa geleia. É uma geleia maravilhosa, vermelha, muito viva, inclusive, com um aroma espetacular. Perfeito, então, temos a calda pronta, a geleia de morango está pronta, o nosso recheio está pronto e agora a gente vai passar para a montagem do nosso bolo. Aqui nós temos a nossa massa assada e fria. Como eu devo desenformar a minha massa? Eu preciso esperar ela ficar levemente morna. Eu não posso desenformar quente e nem fria demais, porque corre o risco de quando ela estiver quente ela quebrar e quando ela estiver fria demais, corre o risco de ela agarrar na lateral da forma e assim eu não ter um bolo com uma quina perfeita, um acabamento bem bonito. Como eu vou cortar a minha massa? Eu vou esperar a minha massa esfriar para depois fazer o corte dessa massa. Uma massa amanteigada como é a nossa, a gente precisa esperar a manteiga assentar na receita. Ou seja, a massa precisa estar levemente firme para a gente conseguir manipular sem causar nenhum dano à nossa massa. A gente não quer bolo esfarelando e nem bolo quebrado. Bom, nós temos um instrumento que é fundamental para um corte perfeito, o nivelador. Ele é muito mais preciso do que as facas. E também nós queremos que cada camada do nosso Naked Red Velvet fique perfeito, camada fina, homogênea, fatiada da mesma espessura em todas as camadas. O corte aqui, ele precisa ser feito de uma forma adequada para a gente não estragar as laterais do nosso bolo.
Nós começamos movimentando o nosso nivelador e de forma circular a gente vai rodear o nosso bolo até completar o corte. Pronto, nós não estragamos a lateral, o bolo continua perfeito e nós tivemos um corte perfeito. Quando dividimos a massa em duas assadeiras como nós fizemos, nós garantimos que o bolo asse de forma mais homogênea, que não cause aquele topinho de bolo. Esse topinho de bolo muitas vezes é porque a gente coloca mais massa do que a nossa assadeira comporta. Vamos para a montagem do nosso bolo. Como eu falei com vocês no decorrer do vídeo, esse é um bolo naked cake, porém Red Velvet. Nós queremos realçar todas as características que a gente desenvolveu até aqui, especialmente a cor vermelha da nossa massa. Uma dica importante é que você inicie o processo de montagem do seu bolo com a primeira massa sendo aquela que está em contato com a assadeira, porque ela é uma massa mais resistente do que o topinho onde a gente fez o corte. Então a gente vai intercalando ali. É claro que nós vamos ter duas massas iguais, então a gente usa ela ali no início da nossa montagem. Agora eu vou ensinar para vocês uma montagem à mão livre. Depois que nós montarmos o nosso bolo por completo, a gente vai utilizar ainda a tira de acetato para fazer a contenção do nosso bolo e dar para ele estabilidade, tanto para transportar quanto para armazenar na geladeira também. Na primeira camada a gente vai começar umedecendo. Não devemos umedecer a massa demais, porque ela pode perder estrutura, trincar e assim não gerar o resultado final que nós esperamos do nosso naked cake. Por si só, a massa Red Velvet já é úmida o suficiente e gostosa no paladar. A gente dá uma umedecida bem leve na nossa massa para a gente não perder essa estrutura, ok? Começamos aqui umedecendo a nossa massa. Você pode usar dentro das suas características, dentro do que você prefere, a quantidade de calda necessária aqui para essa etapa. Eu gosto de umedecer o miolo, ou seja, o centro da massa. Quando a gente umedece muito as laterais, corre o risco de trincar. E esse não é um efeito que a gente precisa. Outro detalhe também é que o bolo, além de ficar extremamente úmido, quando nós formos fazer o corte desse bolo, nós perdemos a estrutura das fatias e as fatias não ficarão bonitas. A próxima etapa é o nosso recheio. Vamos começar pela lateral fazendo um disco. E agora a gente completa o centro com o recheio que a gente escolheu. Eu usei o saco de confeitar porque ele facilita muito. Ele não deixa que os recheios caem para a lateral do bolo. Tanto a calda também, se você quiser utilizar aquele borrifador, você pode utilizar. Eu gosto da colher porque eu consigo controlar a quantidade de calda que eu coloco com ela. Assim também o saco de confeitar. Eu consigo controlar a quantidade de recheio que eu coloco em cada camada. E assim ela fica homogênea e perfeita. Essa é a primeira camada, a gente não vai colocar geleia agora, nós vamos colocar geleia na segunda camada. Então nós vamos colocar mais uma camada de bolo. Como eu falei com vocês, nós vamos usar as camadas que estão em contato com a forma primeiro. A gente acerta para ficar bem centralizado, a gente quer um bolo bem bonito, uniforme. Nós vamos umedecer de novo a nossa massa e assim a gente vai repetir o processo, como nós fizemos na primeira camada aqui. Também vou umedecer só o miolo da massa, suficiente para dar aquela equilibrada que a gente gosta. Continuamos com mais recheio. Nessa etapa, a gente vai colocar a nossa geleia de morango. A geleia de morango, ela fica mais gostosa quando colocamos ela em contato com a massa do bolo. Nós vamos colocar um pouco de geleia aqui.
vocês percebem que eu fiz só uma cinta de contenção para a geleia não ficar vazando. Só coloquei o suficiente para tampar as bordas. Agora a gente vai colocar um pouquinho de geleia aqui. Porque assim ela entra em contato com a massa, transfere sabor e deixa o nosso bolo muito mais gostoso. Eu gosto de deixar as frutas, por exemplo, se você for optar por uma geleia de frutas vermelhas que você acrescente amora, outras frutas vermelhas, eu gosto de deixar alguns pedaços, porque assim quem for, consumir o bolo, eles conseguem sentir textura no nosso recheio. Bom, já coloquei o suficiente, agora eu vou cobrir essa camada com uma leve camada de recheio. Agora nós vamos terminar de cobrir esse topo de bolo, tampar um pouco essa nossa geleia com o nosso recheio. E já podemos colocar a próxima camada de bolo. A gente dá uma apertadinha para ela dar uma sentada. Conferimos aqui. Ótimo, tá perfeito. Vamos para a próxima etapa. Essa etapa a gente também não vai colocar geleia, nós vamos colocar geleia só na camada do meio. Como eu falei com vocês, é importante colocar a geleia em contato com a massa. Agora nós vamos umedecer, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Eu ensino para vocês a receita da nossa calda, mas vocês podem substituir por algum sabor a não ser a baunilha. Vocês podem trocar, por exemplo, por essências de coco, vocês podem trocar por rum, vocês podem trocar por champanhe, infinidades de saborizantes que a gente tem para nossa calda aqui para umedecer o nosso Red Velvet. E então finalizamos a nossa última camada de recheio. Perfeito. Vamos colocar então a nossa última camada. Nós acertamos aqui, apertamos para poder a massa aderir no nosso recheio e a fatia, quando a gente picar, fica perfeita. E agora a gente vai cobrir com a tira de acetato para dar uma firmada no nosso bolo, estabilizar ele e para que todo o recheio fique certinho no lugar do jeito que a gente gosta. Agora que o nosso bolo já está montado, nós vamos colocar a tira de acetato para fazer a contenção do nosso bolo, para ele estabilizar e ficar perfeito, com todas as camadas bem definidas, camada de recheio bem definida, e depois a gente vai fazer a finalização do Naked Red Velvet. Aqui eu tenho uma tira de acetato que vocês encontram facilmente em lojas de confeitaria. Ela precisa ser transparente porque a gente quer manter todos os detalhes do nosso bolo. Essa tira tem 18 centímetros de altura, ela vai passar um pouquinho do topo do nosso bolo, mas isso é necessário para que a gente tenha essa variação. Se, por exemplo, a nossa massa estiver um pouco mais alta do que a gente trabalhou aqui agora, se eu colocar mais uma camada de massa também, eu posso fazer talvez um naked cake com 5 camadas de massa e 4 de recheio. Então eu consigo fazer essa variação devido à altura da nossa tira. Você encontra tiras também mais baixinhas. Eu não indico porque se sobrar massa do Red Velvet fica feio. A gente não consegue fazer uma cobertura uniforme da nossa altura, do nosso bolo. Então a minha indicação é que sobre realmente, depois a gente vem com a tesourinha cortando ali a sobra. Nós vamos medir então a quantidade de tira de acetato necessário para cobrir esse bolo e vamos fazer o corte dela, porque a gente não vai usar o rolo todo. Perfeito. Com uma tesoura eu faço o corte aqui. Eu deixo um espaço porque eu vou precisar fazer pregar o durex, na verdade, aqui na fita, na tira de acetato, e para ela ficar mais estável também. Pronto. Fiz o corte, tá tudo certinho. Agora eu vou pressionar para que ela fique bem aderida e o nosso bolo ele consiga ter a estrutura que a gente tanto deseja. A gente vai pressionando até que a tira seja bem fechada. Eu cortei 2 pedaços de fita adesiva, um maior para eu colocar aqui na lateral, para que a tira não se solte, e um para colocar aqui no topinho. Se você achar que o do topinho não precisa, não tem problema.
mas o da lateral é necessário para que a fita de acetato, a tira de acetato, se mantenha no lugar que a gente quer que ela fique. E agora então a gente vai fazer o corte da nossa tira, do excesso de tira. A gente corta bem próximo da nossa massa de bolo. Por último, a gente faz uma leve pressão só para assentar o recheio na nossa tira de acetato, o bolo ficar bem perfeito, uniforme e nivelado. Aqui nós já obtivemos esse resultado, cada camada de massa perfeita, cada camada de recheio também está perfeito. 4 de massa, 3 de recheio. O acabamento nós podemos fazer de diversas formas. Aqui por cima, por exemplo, vocês podem ainda colocar um pouquinho de calda ou até mesmo jogar a geleia de morango que nós fizemos. Eu vou colocar a geleia de morango aqui por cima, então eu não vou umedecer com a nossa calda. Vamos lá! O que sobrou da nossa geleia nós vamos utilizar aqui agora. O morango ele tem muita água, então é importante a gente se atentar o tanto que a gente umedece o nosso bolo. Como eu falei com vocês, a gente pode causar rachaduras e isso não é o resultado que nós esperamos para um naked cake. Gente, a fatia desse bolo, ela é perfeita. O cheiro que ele tem também, todo mundo comenta, todo mundo adora. Não tem como não gostar de um naked red velvet, ele é a paixão. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto o naked cake red velvet com creme cheese. Na minha cidade, a gente não tem o hábito de fazer o red velvet com creme cheese. Nós usamos muitas vezes o recheio de ninho. Vocês podem substituir por creme cheese, vocês podem substituir por algum recheio de chocolate branco para dar esse efeito, né, esse degradê de cores que a gente tem aqui no nosso naked cake red velvet. Por último, a gente vai colocar umas frutas. Eu escolhi morango, vocês podem usar uvas, pode usar amora, podem usar alguns brigadeiros brancos aqui também, que fica bem legal, bem bacana, o acabamento fica bem bacana. Agora, com o bolo finalizado na decoração, nós podemos usar da criatividade. Podemos ainda rodear a nossa tira de acetato com um fio de juta, podemos usar até mesmo a fita de cetim, e colocar uma florzinha, às vezes um galho de trigo envelhecido. Vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer o acabamento aqui agora. Eu vou usar o fio de juta. O nosso bolo está prontinho. Um detalhe importante é sobre o armazenamento correto do nosso bolo. Ele precisa ficar sob refrigeração por cerca de 4 a 6 horas. Para que quando a gente fizer o corte do nosso bolo, as fatias fiquem perfeitas, o recheio esteja estável e a massa esteja bem aderida ali no nosso recheio. Esse é o tempo ideal mínimo de descanso. Quanto mais tempo, mais estabilidade. Você tem aqui então um naked cake red velvet para servir até 30 pessoas. Eles serão muito bem servidos com um bolo gostoso, úmido, com uma geleia de morangos maravilhosa. Tenho certeza que você vai agradar a todos com essa receita. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo vídeos como esse. E ao testar a receita aí na sua casa, deixe aqui nos comentários o seu resultado. Eu vou amar acompanhá-los. Um beijo doce e até o próximo vídeo.